podem duvidar. Não, se você duvidou ou colocou algum questionamento, você é herege. Você não tem fé. E a ciência trabalha em cima da dúvida. A ciência trabalha em cima do questionamento. A ciência, ela procura a desconfiança. Eu desconfio. Tá perguntando. E eu vou agora pesquisar, eu vou verificar. E aí os filósofos incomodavam muito. Nas academias de Platão, na antiga Grécia, nos templos, né, da Grécia Antiga, com os sacerdotes lá do faraó do Egito, era incômodo. Né? Quem era o sacerdote, vamos dizer assim, que era bem aceito dentro dessa estrutura organizacional cultural do poder do Estado? Aqueles que não questionavam. Né? Aqueles que não questionavam, aqueles que não perguntavam, que só obedeciam, esses sim eram aceitos. Esses eram bem-vindos. Ok? Podemos ligar um pouquinho, né? Então, a gente vai ver, né, assim, que a primeira academia de estudo conceitual teórico foi criada por quem? Platão, 400 anos antes de Cristo. Né? Uma das civilizações que estudava muito o esoterismo, o misticismo, né, que manipulavam, exploravam a ingenuidade das pessoas, foi na civilização babilônica. Então, na Grécia, né, essas explicações místicas aos poucos foram abandonadas. Né? Por quê? Porque os gregos, os filósofos, usavam a lógica racional. Começaram a utilizar a lógica para explicar determinadas experiências naturais. Né? Então, aos poucos, os filósofos gregos abandonaram esse misticismo e queriam entender esse fenômeno oculto e sobrenatural e procurar dentro de uma cientificidade, uma lógica racional. Então foram os primeiros a sair dessa condição ingênua. Foram os primeiros a questionar, a não acreditar nessa fenomenologia mística. Né? Por quê? Porque se você diz assim, olha, existiu uma chuva, ou ficou 3 meses sem chover, mas não necessariamente isso aí é Deus que está castigando, não é uma intervenção divina. Aí a ciência vai dizer que essa chuva não veio pelo desmatamento, né, porque a mudança do clima, porque na geleira da Antártica lá, está havendo um aquecimento global, isso vai estar interferindo no clima, e papapá. Então existe uma experiência científica, uma explicação científica para esse fenômeno. Então quando surge a ciência, antes não tinha ciência. Qualquer fenômeno que acontecia era atribuído a uma intervenção divina, era Deus. E esse Deus, ele era bom e mau. Ele castigava, mas ele também protegia o bem e o mal, o sagrado e o profano. Né? E aí o que os gregos fizeram? Os gregos pegaram esse Deus, eles não negaram a existência de Deus. Os gregos, eles aceitaram, não existe esse Deus, mas relacionaram eles a um fenômeno natural. E cada fenômeno natural eles deram um nome de um Deus. Para cada fenômeno natural eles deram um nome de Deus. E aí começaram, né, a utilizar a diplomacia, a filosofia e dizer, né, que existia nesse Deus, eles dizem assim, existe um lugar para existir o divino, o maravilhoso, o fantástico, e existe um lugar para a catástrofe, para a morte e para a destruição. No mesmo Deus. Os filósofos gregos começaram a fazer uma explicação racional. Né? E a sociedade hoje ocidental deve aos filósofos gregos
né? Porque foi através deles que se descobriu o método científico. Se alguém tem alguma dúvida, é só eu estudar lá os pré-socráticos, os filósofos. Foram os primeiros a adentrar nos fenômenos e desenvolver uma metodologia própria de conhecer o fenômeno da natureza, né? Que nós sabemos que é abrangente e bastante complexa, né? E aí eles se deram conta de que mesmo essas descobertas, elas são infinitas. Nós, por exemplo, aqui, alguém aqui vai fazer uma tese doutoral, vai afirmar uma hipótese, vai fazer uma descoberta, mas assim, vai existir outros psicanalistas, né? Nós vamos morrer e as descobertas vão continuar, não vai parar por aí. O bonito da ciência é a inovação. Ao lado fantástico da ciência é a transformação. A esperança que a ciência nos dá é a novidade, é a originalidade, né? Então, a gente começa a perceber, que é natural no mundo científico, que é natural que uma teoria, ela vale por um determinado momento. E mais tarde, vai surgir uma outra teoria, mais eficiente, com mais comprovação, que vai substituir a antiga. E essa é a função da pesquisa. A função da ciência é descobrir novas leis desses fenômenos e substituir os antigos paradigmas por novas descobertas científicas. Essa é a função da ciência, é a evolução. Por isso que eu adoro a ciência. Quando um cara diz, eu sou cientista, é maravilhoso. Se deve levar em consideração que entenda o que é ciência dentro dessa perspectiva. Ciência como transformação, como mudança, como inovação, como originalidade. Ver dentro dessa ótica, né? Porque a finalidade da ciência não é se fechar, que nem a psicanálise fez. A psicanálise do Freud, olha só, o Freud cria uma teoria, e eu nunca entendi isso, e depois ele cria um movimento psicanalítico, né? Para proteger a sua teoria. Eu não entendi. E aí esses adeptos, os discípulos de Freud, tinham o compromisso ferrenho de defender a teoria psicanalítica. E todos aqueles que ousavam questionar, que ousavam fazer pesquisa, conhecimento e falar abertamente do inconsciente sobre uma outra perspectiva, se não da libido sexual, eram mandados embora. Eram expulsos, como Erich Fromm foi em Berlim, quando terminou lá com o Karl Abraham. Quando o Fromm, que era sociólogo, questionou Freud. Ele disse que tinha uma perspectiva social, cultural, que tinha que levar em consideração a situação política, econômica. Freud, não senhor, isso não é psicanálise. Você está fora, você está expulso. Erich Fromm foi expulso da IPA. Erich Fromm foi expulso da Sociedade Internacional de Psicanálise. Porque ousou transgredir a verdade de uma teoria. Que mais me parece isso, me cheira muito a religião. Isso está mais para a doutrina religiosa do que para a teoria científica. Me perdoe se eu estiver equivocado. Mas é a verdade. Por isso nós, psicanalistas, temos que ter essa consciência de saber que nós temos que estar aberto, flexível, né, a novas mudanças na nossa própria teoria. E também uma preocupação em escutar, em procurar conhecer, né, o desenvolvimento de novas pesquisas, de novas teses, que venham confirmar novas verdades, novas descobertas. Isso é salutar. Senão, a psicanálise ela adoece e aí ela vai ter que ir para o divã. Como ciência. A psicanálise, ela tem que deixar de ser reprimida, vigiada, controlada por um movimento que se diz ter a verdade absoluta. E perseguem, e criticam,
Freud, eu nunca, assim, eu entendi Freud. Freud queria proteger a psicanálise, queria um grupo seleto, mas tudo bem, mas isso aí ele copiou das religiões. As religiões fazem isso. Ciência não. Ciência não tem isso. E toda teoria, todo conceito existe, no momento dado histórico, ele vai haver uma transformação. E nós temos que conviver com a crítica também, porque nós não temos a verdade. Eu não me arriscaria a afirmar nada de verdade aqui, porque nós não temos verdade. E qual é a verdade que nós temos? Né? Depois de Heisenberg, que dizia assim, o que existe são, né, incerteza, e Niels Bohr, que existe é possibilidades, devido à complexidade da mente humana, devido à complexidade da psicanálise. Então, a gente começa a ver, né, que muitos desses fenômenos, né, de magia, de superstição, de crendice, né, esse mundo esotérico, místico, hoje ele pode ser, esses fenômenos, por fenomenologia, isso aí pode ser explicado hoje à luz da ciência moderna. Isso pode ser explicado através da ciência. Ou seja, a ciência não trabalha com a categoria de fé, mas a ciência que trabalha com a categoria da lógica. Por isso que existe um rigor nos métodos e na convenção da ciência e na pesquisa dos conceitos, né? Da teoria que você vai elaborar para explicar um fenômeno. Né? Ou seja, agora, a tendência nossa, esses conceitos, é uma interpretação que você faz de um determinado fenômeno da realidade e que você tenta explicar a reação daquele fenômeno em si, que você está observando. Porém, o grande problema é que nas ciências exatas, nas ciências duras, como a matemática, a física, dá para medir, calcular, mensurar. E na ciência subjetiva não dá. Então a gente tem que entender, tem que compreender que o nosso método não é o método das ciências empíricas e nem é o método das ciências experimentais. Porque hoje a ciência está assim, né? As ciências humanas e sociais, para ser aceito no mundo empírico, no mundo das ciências exatas, eles fazem metade qualitativa, metade quantitativa. Para poder contentar as ciências exatas. Os cientistas humanistas, os cientistas da área de ciências humanas e sociais estão com a autoestima muito baixa. Por quê? Porque eu acho que os cientistas das ciências humanas e sociais, eles têm que defender o seu método e provar que nós não temos que mensurar nada, que nós não temos que controlar o fenômeno, medir, calcular. Como é que a gente vai pegar a emoção da dor, de uma perda, de uma morte, de uma mãe em relação a um filho? O amor de um homem por uma mulher, a raiva, o ódio de uma mulher quando se sentiu traída pelo homem que ela amava. Como é que nós vamos mensurar isso? Como é que nós vamos calcular isso? Como é que nós vamos traduzir isso num percentual de números? 20%, 15%, 80%, que é isso? Mas existe essa tendência, sim, e que me parece assim, que as ciências humanas e sociais estão aceitando, para poder ser aceita. É uma grande discussão a questão, duas questões que nós temos que levar em consideração: objetividade e subjetividade. Né? Essa é uma questão. E a outra questão é o tema assim: existe uma verdade absoluta? Quem tem essa verdade absoluta? Ou não existe verdade absoluta, existem verdades, infinitas verdades, sobre infinitos tipos de fenômenos. Porque se a gente começa a perceber que não existe uma verdade, você vai ter que saber conviver com angústia. Tem certeza. Mas todo mundo, né, eles querem a comprovação experimental, né, rigorosa, que você comprove aquela tua hipótese. Se você não conseguir fazer isso, então não é ciência. Né?
Ou seja,